bom, amigos, então vamos começar com o conceito básico aí de aerodinâmica. Vou explicar o efeito da asa, como uma asa faz uma aeronave voar, tá? É bem grosseiro, tá, gente? Eu gosto de, para explicar as coisas, levar um extremo bem grosseiro, que aí fica bem claro, bem nítido o fenômeno e é mais fácil de explicar, ok? Então fiz um corte de asa, né? Imagina um avião aqui assim, e você corta a asa dela aqui no meio e olha daqui assim, certo? Tá olhando nesse sentido aqui a aeronave, mais ou menos. A gente cortou aqui e tá olhando a asa em corte, ok? Essa asa tem movimento, tá? Nessa direção, certo? E o ar, né, ao passar por ela, né, ele vai descrever uma trajetória quando passar por cima, né? Ele vai ter que contornar aqui esse dorso, né? Certo? E aqui embaixo, tá? Isso aqui é praticamente linha reta, tá? Vai ficar mais fácil de entender, certo? Muito bem. Para vocês entenderem melhor, eu vou usar esse elástico aqui. Então, gente, o que eu quero dizer, que eu quero mostrar com esse elástico é o seguinte: uma coisa que eu sei que é meio óbvio, mas só para ficar bem claro, né? Vocês concordam que o ar passar por cima da asa, né, ele percorre um caminho maior do que esse fluxo de ar que passa por baixo? Então, a melhor distância de 2 pontos é uma linha reta, que em cima é curva, logo aqui a distância é maior. E para ter um efeito de comparação, ó, esse elástico aqui representa o perímetro de baixo, ele é a distância que o ar percorre embaixo da asa. E esse elástico aqui, eu tentei aqui mostrar mais ou menos, o perímetro, ele está no perímetro aqui da asa de cima, tá? Então, só para efeito de comparação, muito maior, né? Ou, para ficar mais claro ainda, ó, vou botar aqui, ó. Então, esse elástico representa o perímetro de cima, a distância que o ar percorre em cima, enquanto esse aqui, o de baixo. Tem um detalhe aqui interessante. O ar que percorre em cima é o mesmo que percorre embaixo, certo? Ou seja, são iguais, né? São fluxo de ar igual, certo? Então vou ter aqui dois elásticos do mesmo tamanho para vocês entenderem, certo? Só que, né? Tá vendo aqui, ó? Os dois são do mesmo tamanho, certo? Só que, para que esse elástico aqui fique do tamanho desse aqui, certo? Para esse elástico de baixo ficar do tamanho do de cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar ele, certo? Você vê que até ficou mais fino, ó. Tá vendo que até ficou mais fino que o de cima. E quando eu estou falando de fluxo de ar, quando eu digo esticar, quando eu digo que esse fluxo está passando aqui em cima, ele está se esticando, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa região aqui de cima tem uma densidade, a mesma molécula de ar, a molécula de ar que entra aqui, né? Junta com essa aqui, chega aqui no mesmo espaço de tempo, só que percorrendo uma distância maior, né? Então, essa molécula aqui percorreu essa distância com mais velocidade, né? E o espaço é maior e a quantidade de molécula que entrou aqui é a mesma, então a gente pode dizer que a densidade dessa região aqui de cima foi menor que a de baixo, certo? O mesmo número eu não contei, né? Mas seria o mesmo número de moléculas, só que aqui embaixo ficaram mais comprimidas. Então, com isso, a gente acabou gerando, né, aqui em cima
por ter uma densidade menor, uma pressão atmosférica menor, enquanto que aqui embaixo a gente obteve uma pressão atmosférica maior, né? Se aqui a densidade do ar não houve alteração, continua a mesma densidade, né? Eu tenho aqui uma pressão atmosférica, aqui em cima eu tenho menos densidade, tenho uma menor pressão, certo? O ar aqui, a pressão do ar é menor. Ora bolas, quando a gente tem pressões opostas com forças desiguais, vence a maior, ou seja, eu começo a gerar uma força ascendente que vai começar a forçar essa asa aqui para cima, ok? Esse é o princípio básico aí do funcionamento de uma asa aí que faz o avião voar, tá, gente? Tá? O Lotus 79 foi o primeiro carro de Fórmula 1 a usar efeito solo, ele pulverizou tudo na época, tanto que a Lotus pedia para os pilotos dela correrem mais devagar para poder nos treinos, para apavorar na corrida, para não dar pinta nos treinos que o carro era muito superior, né? E foi banido em 82. Por que o efeito solo foi banido em 82? Porque estava causando muito acidente. Os carros tinham uma pressão aerodinâmica absurda, faziam curvas em velocidades absurdas, e quando tinha perda súbita de downforce, perda súbita do efeito solo, eles voavam, davam um acidente gravíssimo. Então foi banido em 82. Como o downforce está ligada à área, a pressão e a pressão está diretamente ligada à área do aerofólio traseiro e a área do aerofólio dianteiro não se comparam à área do assoalho. O assoalho é uma área muito maior do que as asas, e portanto, se você transformar seu assoalho numa asa, você, pelo tamanho da área, vai gerar um downforce muito maior, vai gerar um downforce absurdo. Eu tenho essa seta aqui representando aqui o downforce do assoalho. Você vai gerar um downforce muito maior, certo? Então, qual foi a grande sacada da Fórmula 1? É fazer um assoalho, um desenho de asa invertida. Claro que aqui na frente entra o sidepod e tal, né? Você olhando para a lateral do carro, você vê aqui o sidepod. Você vai ver aqui o sidepod e tal. Mas lá embaixo do assoalho, vamos ver se eu boto a imagem da Ferrari. Ela rodou agora no último Grande Prêmio de Emília-Romagna. E o Carlos Sainz, né, saiu da prova ao ser levantado no guincho, no guindaste, deu para ver o assoalho dele. Então, qual é a grande jogada aqui? É o seguinte, é que o ar, ao passar pelo carro, né, ele faça esse movimento aqui, igual lá ao Venturi que eu falei, igual a asa do avião, só que ao contrário, né? E esse movimento do ar, diferente do ar que passa aqui em cima, né? Você vai gerar o quê? Você vai gerar uma diferença de pressão. Aqui você tem pressão positiva e aqui, né, aqui embaixo tem pressão negativa, né? Aqui embaixo aqui você tem pressão negativa. Ou seja, como lá a asa do avião, só que ao contrário, aqui a pressão é menor do que aqui. O que vai acontecer? Você vai ter uma força, né? A pressão aqui sendo maior, que a pressão do ar, a pressão atmosférica sendo maior aqui do que embaixo, ela vai empurrar o carro contra o solo, ou o carro vai ser sugado praticamente contra o solo, ok?